Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. E o programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a nutricionista Dina Santos, que veio aqui para nos falar sobre a nutrição e a avaliação quântica. Muito boa tarde, Dina. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao programa Ciência e Saúde. Obrigada pelo convite. Pode aqui explicar aqui aos nossos ouvintes qual que é o diferencial entre uma consulta de nutrição normal e a consulta com esta avaliação quântica? A consulta de nutrição normal é feita a avaliação das patologias, é feita a entrevista de vários pontos e é feita depois um plano alimentar. A quântica não, a quântica é mais um teste que faz avaliação através dos órgãos e os seus vários valores a nível dos órgãos, e esse teste ajuda-nos a perceber qual é o órgão que está menos ativo no organismo. A quântica não avalia patologias, há 4 valores e o último valor, realmente nós sabemos que a pessoa já tem alguns sintomas de patologia e isso vão ao médico e é verificado através das análises, mas os outros valores, os outros 3 valores, dá-nos a indicação se o órgão está mais ativo ou menos ativo. E isso é importante em qualquer processo, não só de nutrição, não é? Para emagrecimento, por exemplo, mas também para o estado da saúde. E nesse tipo de avaliação vão aparecer que tipo de processos emocionais ou patologia? Sim. Que você disse que não é, obrigatoriamente não vai aparecer patológico, não é? Não. Mas o que vem mais à tona? A quântica tem 36 pontos, tanto a nível de avaliação dos órgãos, fígado, rins, vesícula, mas depois tem outros pontos que é a parte hormonal, a parte de vitaminas e minerais, que é muito importante a nível de nutrição, a parte dos aminoácidos para o equilíbrio do sono e da parte psicológica. Depois temos a parte de toxicidade a nível do organismo, a nível dos pesticidas, a nível de tabaco, a nível de metais pesados, tanto na água como nos alimentos. Depois tem a parte do equilíbrio a nível de hormonal, a parte ginecológica, no caso das mulheres, e depois a parte também a nível da próstata nos homens. Portanto, é um teste muito completo. Para quê? Para que nós consigamos perceber como é que está o funcionamento do organismo. Porque eu posso até tentar ter uma boa alimentação, mas o meu próprio organismo não está a funcionar. Por exemplo, o caso do fígado, que é um injetor de ácido biliar na vesícula, e quando eu tenho vesícula preguiçosa, eu não consigo processar as gorduras. Mas a nível patológico, vesícula preguiçosa, eu consigo perfeitamente viver com poucos sintomas. Sei que quando como muitas gorduras não me sinto bem porque o organismo não consegue processar, mas eu sei porque eu comi muita gordura, mas muitas vezes não sabem que o próprio organismo não consegue processar e que nós podemos estimular. Nós podemos estimular não só com uma boa alimentação, mas também usamos alguma suplementação para ajudar a equilibrar o organismo. Por exemplo, no caso do sono e da parte psicológica, nós usamos alguma suplementação para poder ajudar a equilibrar. Então, Dina, essa avaliação quântica, ela vai ali fazer um tratamento, digamos assim, Exatamente. dos órgãos. Sim. Para que encontre um equilíbrio, pelo que eu estou percebendo, encontre um equilíbrio, e a partir daí que começa o processo, então, da nutrição propriamente dita. Exatamente. Porque, pelo que eu estou a perceber, nós podemos começar a fazer uma mudança alimentar, mas que se os órgãos não forem tratados, não vai surgir tanto efeito. É mais ou menos isso, Dina? Exatamente. É um bocadinho ir à procura da reparação do corpo, porque eu posso até fazer uma alimentação saudável, por exemplo, vou à nutricionista, ela vai insistir comigo, mas muitas vezes há muitos casos que nós verificamos que não tem o resultado desejado e nós ficamos um bocado perdidos. Mas porquê que eu faço tudo muito bem? A cliente também diz, não, eu faço exatamente como diz, mas depois, a nível interno, há
pode haver algum, ou uma hormona, ou um órgão que não está a funcionar bem e que bloqueia o nosso processo. E aí traz uma grande frustração, porque depois andam em vários nutricionistas, em várias clínicas, a tentar a procura da solução e não tem. E não tem porque não tem a tecnologia suficiente para poder verificar qual é o ponto e o órgão a ser tratado. Ou seja, vocês, com a terapia quântica, com essa avaliação quântica, vão à causa mesmo do problema. Se calhar Sim. seria esse o melhor... Exatamente. Com a ajuda da quântica na consulta de nutrição, nós conseguimos verificar A causa. a causa. Por exemplo, eu tive uma senhora de 63 anos que durante 30 anos fazia a medicação para a parte articular. E há pessoas que vão só para saber se o meu estado de saúde está bem. Alguns vão à procura da quântica para poder fazer o processo de emagrecimento, mas há pessoas que só vão à consulta para saber como é que está o meu organismo, como é que está o estado dos meus órgãos. E essa senhora foi lá e nós tínhamos verificado que ela tinha falta só de um aminoácido. E eu aconselhei, olha, a falta é muito elevada, acho que devia fazer a suplementação do aminoácido. E deixei ao seu critério. Passado 3 meses ela voltou a fazer o teste para verificar quais eram os resultados e realmente o meu aminoácido estava um bocadinho mais alto. Perguntei como é que ela estava a sentir, ela disse que estava a se sentir melhor, mas fizemos o teste sem ela dar muitos pormenores. No final ela disse-me que ela tinha muitas dores e cada movimento que fazia ela já sabia que ia ter dores. Ao longo do tempo começou-se a perceber que aquele movimento que provocava imensa dor deixou de ter dor. E começou a perceber que só com aminoácido deixou de ter dores. Ela tomava muita medicação, deixou aos poucos a medicação e só tomava o aminoácido. Isso num espaço de tempo de 3 meses. Foi daqueles casos que, por causa da idade, não é? E por estar a tomar durante anos Uma medicação, que eu achei que foi fabuloso. Essa senhora melhorou a vida, a qualidade de vida dela quase 70%, porque ela ainda ia tendo algumas dores, mas... Não tinha nada a ver com o que tinha antes. Exatamente. E, portanto, foi daqueles casos que mais marcou, porque ela disse, eu tenho esse problema desde os meus 30 anos, portanto, eu andei em médicos, eu fiz ressonâncias, eu fiz imensa coisa, mas porquê que eles não fizeram a análise ao aminoácido? Normalmente não o fazem. Pois. Não é comum, ou seja, as análises que no Sistema Nacional de Saúde eles fazem são muito repetitivas, colesterol, triglicéridos, glicemia, e será sempre essa avaliação. Mas do aminoácido em si, eles não se interessam, não só porque, apesar dos médicos terem conhecimento disso, eles não trabalham com a parte nutricional a 100%. O nutricionista trabalha, mas não faz análises. Portanto, lá está. Há aí uma divergência, portanto, nós não conseguimos ter acesso às análises específicas, eles também não estão, muitas vezes, direcionados para isso, estão direcionados a cuidar da patologia através da medicação, é isto que ele faz. E, portanto, durante estes 30 anos, essa senhora sofreu de dores. E pronto, ainda bem que aos 63 já tem alguma qualidade de vida. Alguma qualidade de vida, não é? Esse novo processo de tratamento também serve para o emagrecimento? Sim. Neste caso, nós falamos aqui, deu a entender que é para tratar e restabelecer os órgãos, não é? O equilíbrio dos órgãos. Mas se uma pessoa quiser fazer especificamente para perder peso, como é que Sim, o processo é o mesmo? Há 2 processos. Há o processo com a quântica, que verificamos o estado dos órgãos, que se há algum impedimento do emagrecimento, e depois há outro processo que é a consulta tradicional de nutrição. Claro que eu gosto sempre mais da quântica. Nós temos uns valores mais exatos, não é? E conseguimos ter mais sucesso. Vai perder peso na mesma? Sim. Com a conjugação entre a nutrição e a quântica? Sim. Além de tratar os órgãos, a pessoa pode fazer uma dieta relacionada ao tipo de peso que quer emagrecer, é isto? Sim, a maioria das pessoas tem excesso de peso porque o organismo deixa de processar, de um motivo, deixam de processar o alimento.
o excesso de comida leva à acumulação de gorduras, sim, mas muitas vezes eu até como pouco e começo a engordar. Começo a ter excesso de peso. E aí tem a ver com as alterações dos órgãos, ou um fígado gordo, ou mesmo uma intolerância, o intestino, que é uma coisa que nós verificamos, que é a nível do intestino delgado, se há inflamações ou não, porque isso influencia também nas intolerâncias. Agora está muito na moda as intolerâncias alimentares e nós conseguimos verificar ou não. E se o intestino está desprotegido, porque nós temos bactérias a nível intestinais que protegem o nosso intestino e nós verificamos se temos uns níveis aceitáveis de bactérias ou não. A maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas nós temos que recomendar probióticos para poder recuperar a flora intestinal. Aliás, está a sair imensos estudos a falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, portanto é muito importante a nível do equilíbrio da imunidade do nosso organismo e portanto também é feita essa avaliação. É muito interessante ligar o emagrecimento com o estado dos órgãos. E a quântica nisso também vai dar ali resultados mais específicos em tudo, até nos intestinos. Tudo, a nível orgânico dos órgãos, avalia tudo. Se por acaso, outro que é importantíssimo no emagrecimento é se eu consigo não processar açúcares. Tem lá um parâmetro específico disso. Ou seja, nós verificamos que o pâncreas processa a insulina, portanto, produz insulina, mas depois eu não consigo processar os açúcares que ingiro. Ou a pessoa come em excesso, ou aquilo que come o corpo não está a processar. Isso nós conseguimos também verificar em quântica, que normalmente nas consultas de nutrição é através do nosso bom senso, através das informações que vocês dão sobre a parte alimentar e começamos a perceber que realmente pode não processar. As intolerâncias à frutose é algo que está agora a surgir e que nós na quântica começamos a nos aperceber durante muito tempo e agora começam a falar sobre a intolerância à frutose, mas nós já na quântica já falávamos sobre isso, porque as pessoas não conseguem processar. Fruta é saudável, mas em excesso o corpo pode não aceitar e, portanto, transforma em gorduras. Dina, para fecharmos aqui a entrevista, essa avaliação para os ouvintes que não têm informação como funciona a terapia quântica ou a quântica, que tipo de equipamento, metodologia que a quântica utiliza para essa avaliação? Para fecharmos a entrevista. Sim, a quântica é um aparelho que tem ressonância magnética de macromoléculas, ressonância macromolécula e micromoléculas só temos a nível de tecnologia nos hospitais, é de macromoléculas, nós não precisamos ter valores muito pequeninos como nos hospitais, é só para perceber que dentro de um parâmetro que está definido, se o meu organismo, o meu órgão, no caso, consegue funcionar ou não. E nesse parâmetro é feito a avaliação e tem 4 parâmetros. No caso, o quarto é já patológico, nós trabalhamos mais nos outros 3, que é na parte saudável. Quando é patológico, nós mandamos a pessoa ir à consulta do médico de família para fazer análise e verificar como é que está, se é aceitável ou não e se tem que fazer o que poderá fazer a nível da análise. Mas normalmente trabalhamos nesses 3 e é um teste rápido, é um teste de mais ou menos 1 minuto, mas depois a consulta é longa, é de 1 hora, 1 hora e meia, porque nós analisamos ponto a ponto para poder dar um diagnóstico melhor, mais assertivo, não é? Exatamente. Agradecemos aqui a presença da Dina Santos aqui no nosso programa Ciência e Saúde. Obrigada. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética.
Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.